Nosso analista Theo Cury, já aqui ao meu lado, é nova pesquisa Real Time Big Data, divulgada hoje. Olhando para o cenário presidencial, como é que estão as intenções de voto no estado da Paraíba? Lula abre vantagem sobre Flávio Bolsonaro nesse cenário presidencial. Bora acompanhar os números e na sequência a gente vai aqui com a análise do Theo Cury. Vamos então, pergunta feita aos entrevistados, em outubro teremos eleições, se a eleição para presidente fosse hoje e os nomes fossem esses, portanto pesquisa estimulada, em quem o senhor ou senhora votaria para presidente? Lula aparece com 53%, Flávio Bolsonaro 24%, Renan Santos 4%, Romeu Zema 3%, Caiado 2%, Joaquim Barbosa 1%, Aécio Neves 1%, outros 2%, nulos e brancos 4%, não sabem, não responderam 6%. Temos também um cenário de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro. Vamos então com os números. Nesse eventual segundo turno, entre os dois pré-candidatos, temos Lula somando 58% e Flávio Bolsonaro 30% nesse cenário lá na Paraíba. Temos brancos e nulos somando 5%, indecisos são 7%. Temos também um cenário de disputa para o governo do estado. O atual governador, Lucas Ribeiro, e o ex-prefeito de João Pessoa, que também já foi governador do estado, Cícero Lucena, aparecem com um empate dentro da margem de erro. Bora com os números em tela? Temos então Lucas Ribeiro com 30%, Cícero Lucena 28%, Efraim Filho 19%, Olímpio Rocha 2%, brancos e nulos 10%, não sabem, não responderam 11%. Portanto, Lucas Ribeiro e Cícero Lucena empatados dentro da margem de erro. No eventual segundo turno, entre o Cícero Lucena e Lucas Ribeiro, temos o atual governador somando 39%, Cícero Lucena 34%. Brancos e nulos são 13%, não sabem, não responderam 14%. Theo Cury, temos também aqui um cenário de segundo turno entre o Efraim Filho, também aparecendo, figurando aí contra o Lucas Ribeiro. Nesse cenário, temos o atual governador com 44%, Efraim Filho com 26%, brancos e nulos são 14%, não sabem, não responderam 16%. E mais um cenário, um terceiro, para a gente fechar essa rodada, Cícero Lucena, no eventual segundo turno, enfrentando Efraim Filho, ele soma 41%, Efraim Filho 29%, nulos e brancos são 15%, não sabem, não responderam 15%. Eu vou pedir aqui, Theo, para a gente também trazer um olhar para o Senado e para que você tenha em mente quem está disputando o Senado no estado da Paraíba e já associando. Você recorda aí dos números que trouxemos da corrida presidencial, né? Lula liderando lá no estado da Paraíba. Fiz a ressalva para a gente trazer os seguintes números, Theo. Teremos eleições para Senado, a pergunta aqui feita aos entrevistados, até 2 candidatos para preencher as 2 vagas em disputa. Sabendo disso e que os candidatos são esses, em quem seria o seu primeiro voto e o segundo. João Azevedo aparece com 32%, Veneziano 25%, Marcelo Queiroga 13%, Nabor Vanderlei, 9%. Major Fábio, 3%. André Gadelha, 2%. Avenzoar Arruda, 1%. Rinaldo Júnior, 1%. Nulos e brancos são 5%. Não sabem, não responderam, 9%. Por que a gente chama atenção aqui para o Senado na Paraíba? Para o nome de Nabor Vanderlei. Quem é esse personagem da política? Pai do atual presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta. Hugo Motta, Theo Cury, que tem se aproximado do presidente Lula. Vale lembrar, nessa semana os dois se reuniram. Inclusive, você contava pra gente que o Hugo Motta tem sido articulador até de uma reaproximação entre Lula e Davi Alcolumbre, presidente do Congresso, presidente do Senado. É de olho nisso aqui? De olho nisso aqui também. Isso aqui é um ponto muito importante. O presidente da Câmara dos Deputados tenta se aproximar e reaproximar do presidente da República com o objetivo de angariar o apoio do presidente Lula ao pai dele, o Nabor Vanderlei, na busca por uma vaga no Senado. O Nabor, ele era prefeito de Patos, lá na Paraíba. No começo de abril, ele renuncia ao mandato, deixa a prefeitura para disputar uma vaga
ao Senado pelo estado da Paraíba, está ali com os 9% em quarto lugar nas pesquisas, e essa aproximação do presidente da Câmara com o presidente da República também passa por essa costura de um acordo e tentativa de apoio político para o pai dele, e há uma discussão ali sobre quem o presidente Lula deve apoiar, porque há uma avaliação de pessoas próximas ao presidente que ele deve endossar a candidatura do ex-governador do estado da Paraíba, João Azevedo, e também endossar esse apoio ao veneziano, que já é senador, os dois figurando bem. Um foi ex-governador, o veneziano já é senador pelo estado da Paraíba. Em terceiro lugar aparece um ex-ministro do governo de Jair Messias Bolsonaro. A gente está falando do Marcelo Queiroga, que foi ministro da Saúde durante o governo de Bolsonaro, o último ministro da Saúde no governo de Jair Messias Bolsonaro. Então ainda há um desafio ali bastante grande nessa tentativa, tanto do presidente da Câmara quanto do pai dele, de conseguirem esse apoio de Lula na busca por uma vaga ao Senado. É isso, conforme as eleições se aproximam, pesquisas divulgadas, a gente entendendo também essa dinâmica da política nacional nessas articulações. E sobre, muito rapidamente, sobre Lula e Flávio Bolsonaro, o presidente Lula liderando em todos os cenários, liderando em todos os grupos e as categorias, mas perdendo para Flávio Bolsonaro somente em uma, que é pessoas que ganham acima de 5 salários mínimos. E isso vem se repetindo em vários cenários. Sim. Em que as pesquisas são realizadas na região Nordeste. Esse favoritismo do presidente Lula mostrando aí um trabalho para a pré-campanha de Flávio Bolsonaro, mas esse teto quando a gente olha para esse recorte específico do eleitorado. É Theo Cury, que daqui a pouquinho volta para conversar mais com a gente. Valeu, Theo. Vale destacar que o Instituto Real Time Big Data ouviu 1.600 pessoas entre os dias 25 e 26 de maio. Margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Nível de confiança é de 95%, pesquisa registrada no Tribunal Superior Eleitoral.